Ana tem vários momentos. Tem um momento que a imagem é lírica, né? Eu tinha esse momento aqui é lírico. Eu não podia chegar com uma luz batendo na Ana, a luz tinha que ter um anteparo, ela tinha que pegar uma luz rebatida. A luz jamais poderia estar direta na Ana, ela tinha que estar sempre rebatida nesses momentos de delicadeza da Ana pombinha branca, da infância. São membranas da memória, são imagens em camadas que ficam guardadas. Algumas vêm na hora de filmar, na hora de compor, na hora de criar. Eu chego lá com a alma cheia de fragmentos dessas imagens. O filme começa numa pensão. Eu fui várias vezes com o Luiz e a gente estudou a questão da luz. Eu só tenho uma luz que entra pela persiana das janelas lá da pensão. É escuro. A luz tem que proteger o ator. E é preciso que se deixe uma área dele, do ambiente, da parede, da mesa, da sala. Você entende que aquele objeto está ali, mas você não vê o seu contorno completamente. Se o ator tem um pedaço dele, uma área dele que não está iluminada, o mistério vem com muito mais facilidade para ele. Eu preciso proteger ele. Como fazer essa iluminação, essa sequência do início do filme, desse menino na pensão, no chão, se masturbando? Você não pode mostrar tudo. Se eu ilumino tudo, acabou o mistério, eu estou vendo tudo. É preciso que ele diga também, nas partes que está escuro, o que está acontecendo naquele escuro. Esse mistério e esse ponto de dosar é que é difícil. O cinema, então, escolhe, são as lentes. Na verdade, o mais interessante das lentes não é o que eu conheço dela, é exatamente o que eu desconheço. As lentes têm uns mistérios dentro dela que a gente só vai saber na hora que aparece. E esses mistérios são em função não da característica física da lente, mas das características do que ela está enxergando e como ela está enxergando. Se eu estou com a lente na câmera e coloco um objeto na frente, muito próximo dela, eu vou criar um volume, uma estranheza para ela, porque ela não está entendendo, porque ela não consegue ter foco ali, que pode me chamar a atenção e me remeter para uma outra coisa que eu não tinha imaginado. No Lavoura tem muito isso. Muitas vezes a gente descobria coisas com a lente que vinha do inesperado, e é uma coisa absolutamente técnica. Uma lente é uma coisa ótica, física, pura. E, no entanto, é através dela que você procura a alegria, a emoção. Existe um poeta polonês, Zbigniew Herbert, que fala da ignorância que nós temos ao olhar um objeto por fora e não conhecer o objeto por dentro. Um poema que diz que você, de certa forma, está condenado à ignorância de não saber a essência do interior de um objeto. Mesmo quando você parte esse objeto ao meio, são dois objetos agora que você novamente passa a ter uma total ignorância sobre a essência do interior desse objeto. Eu acho isso de uma beleza poética extraordinária, mas acho que a gente tem um filme que tem pelo lado de fora das figuras e dos objetos e tem pelo lado de dentro. E muitas vezes essas figuras estão em carne viva. Eu estou dizendo isso porque quando eu ilumino os objetos, quando eu ilumino as figuras, quando eu ilumino os espaços, eu preciso revelar uma certa verdade que está no interior dos objetos, com a luz e com a maneira que eu tenho de captar isso. Eu preciso muito mais de que revelar uma verdade dos objetos, penetrá-los. O Lavoura filmou o interior das coisas também. A gente mexeu com os ancestrais, né? Acabou que a equipe inteira foi se mexendo com aquilo. Quem estava em volta da câmera, em volta dos atores, no dia a dia, no cotidiano, teve uma experiência absolutamente intensa. Absolutamente intensa. Poucas vezes filmando a minha vida, eu tive momentos assim, de emoção, de encher os olhos d'água. Meu Deus, eu estou aqui, eu estou vendo, eu estou participando disso. E ter aquela vontade de estar ali, era mais do que estar ali. A fotografia em si não tinha a menor importância. A importância era estar ali, junto com aquilo tudo que estava acontecendo. O contato com o Luiz foi 2 anos, né? A gente teve um encontro aqui em Belo Horizonte, né? O Luiz falou a primeira vez, né, do filme, trouxe o livro e eu conheci o Randuan. Eu li o livro já com a possibilidade de fazer. E lá na fazenda foi muito interessante que o Luiz
armou uma performance. Ele ficou assim, numa mesa rodeada de livros, com um aparelho de som, uma pilha de discos, toda a equipe, uma mesa enorme, 9 horas, ele lendo, parando, sequência por sequência, comentando a sequência, que foi ótimo para todo mundo. E quando tinha um comentário para fazer com o cenógrafo, ele fazia direto, quando era do fotógrafo, ele fazia o comentário, quando era comigo também. E ele ia colocando música. Então ele ia usando a trilha sonora para a leitura do texto. E isso foi muito bom, porque já foi me dando referência do que ele pensava, né? Aí veio a ideia de eu usar cordas, então eu usei um quarteto de violoncelo. Então, a partir daí, eu tive a base para chegar bem próximo do que ele queria. Muitas vezes eu compunha já pensando com as sequências, mas sem comentar com o Luiz. Então, algumas coincidiam e outras ele colocava em outro lugar que eu achava que estava igual ou melhor. Porque eu fiz a música pensando muito no livro. Como ele escreveu o roteiro e filmou, tendo o livro totalmente como referência, nós estávamos tendo o mesmo material. O Raduan era a nossa ligação. Tem uma célula rítmica que aparece em vários trechos, que é da música árabe folclórica, que eu já ouvi várias gravações, vários grupos diferentes. Essa divisão rítmica é muito comum lá. E lembra uma divisão rítmica do flamenco, que é o seguinte: você tem 6 formado por 3-3, depois formado por 2-2-2. Tipo assim, tacatum, 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 tacatum. Isso tem muito na música árabe. Então são células de 1 compasso, 2 compassos, que eu usava de referência de vez em quando eu tinha que usar uma percussão, essa célula vinha na mesma hora, minha cabeça não precisava compor a partir do nada. Eu trabalhei essa célula de várias maneiras. 3 notas que aparecem muito no canto árabe, e em linguagem musical seria assim: você tem uma escala, né? Você começa no 5º grau, uma escala menor, sobe pro 6º, volta pro 5º, vai pro 4º e volta pro 5º. São 3 notas, por um motivo, junto com o compasso de ritmo, junto com o timbre da música árabe, dos instrumentos e do canto. Algumas cantoras eu escolhi assim, lembram um pouco o timbre de cantoras árabes. Os árabes desenvolveram muito instrumento de corda. O instrumento de corda ele tem muito a ver com o canto. Ele é muito similar à voz. Você vê que a música árabe, que é todos aqueles ornamentos que eles fazem com a voz, eles fazem o instrumento de corda também. Correndo a mão pela corda. E a música árabe é muito rica e é muito importante na história da música. O alaúde veio de lá, do alaúde veio o violão, a influência árabe na Península Ibérica, o flamenco, o próprio instrumento quando veio pra cá. O violão no Brasil, viola caipira, tudo isso vem lá do alaúde, o violino. Eles têm uma música muito sofisticada, né? Então era uma referência que eu ia somando, né? Que você ouve a música, você percebe que tem alguma coisa da música árabe. Só tem uma música que o Luiz me mandou uma gravação de uma flauta árabe, que ele até trouxe o músico. Aparece no filme, um trechinho na hora da festa, flauta dupla. Ele trouxe um grupo de lá. Aquilo ali era importante, que aquela dança e aquela música fosse o original. Mas ele me mandou um solo que ele gravou lá com esse flautista, eu criei em cima. Usando essa flauta eu coloquei vários instrumentos e foi uma das que ele gostou mais. Essa flauta dela tem pra letra, ela é mais próxima da família do oboé. A leitura que ele fez do roteiro foi tão completa que quando eu estava compondo, imaginando uma sequência assim, eu já me enxergava até. Porque ele estava inclusive no local, né? Ele falava assim: então o André aparece naquela janela, que todo mundo olhava para a janela. Então isso vai se situando muito. Eu ia trabalhar longe, tudo isso ajudou muito.